Salve, minha gente! Olha aí, hoje nós vamos conversar sobre envelhecimento saudável. E eu optei por trazer um testemunho desse envelhecimento. É um amigo meu de longa data, que continua com seus 93, quase 94, lúcido, ativo. Então, eu resolvi conversar com esse meu amigo sobre a vida dele, né? Vocês vão ver uma vida realmente de muito trabalho, de muita luta, mas é uma vida também muito mesclada de relações afetuosas, etc. Enfim, é melhor deixar por conta dele. Esse meu amigo, nós nos conhecemos há uns 50 anos, Mais ou talvez, né? menos, é. Morávamos no mesmo bairro, né? Os nossos filhos tinham mais ou menos a mesma idade e iam para a escola que era a mesma, às vezes juntos, iam a pé ou de carona com uma das mães, ou a minha mulher, ou a mulher dele. Então, foi ali, foi se criando uma amizade que só fez crescer, crescer, crescer e continua crescendo É, até hoje, até isso hoje. aí. Esse meu amigo, que eu vou apresentar a vocês, é claro, ele recentemente publicou um livro sobre a história de vida dele. Foi Márcia Chiappetta quem escreveu o livro e relata muito da vida deste meu amigo, Joaquim Cirilo Batista Mouzinho. O livro se chama Minha Vida Além da Toga. Então, eu vou dividir essa nossa conversa em dois aspectos. Eu vou conversar um pouco sobre o Mouzinho, ele vai me permitir chamá-lo de Mouzinho, porque Claro, eu não sei chamar ele de outra forma. 50 Há anos. 50 anos. E, primeiro, vou perguntar algumas coisas do trabalho dele, mas um en passant para vocês entenderem o percurso profissional do Mouzinho. E depois algumas coisas também, além da toga, né? Que é a vida pessoal do Mouzinho. Então, eu quero passar a palavra para o Mouzinho, para ele fazer a saudação aqui inicial, e já disse a ele, isso aqui é um bate-papo, é uma conversa, uma troca de ideias, né? E que nós vamos explorar essa vida de quase 94 anos, ainda dirige automóvel, né? Tem uma memória fabulosa, Obrigado. enfim, o Mozinho é admirável em vários sentidos que eu vou destacar. Tem alguns problemas também, né? Porque ninguém é perfeito, depois eu vou falar sobre isso. Não é perfeito. Mas eu deixo para depois. Então, Mozinho, você nasceu onde? Eu nasci, Eugênio, em Niterói, na capital do estado do Rio de Janeiro, naquela época, né? Uma cidade, vamos dizer, que hoje ela está muito transformada, porque tem muito assalto, tem muita criminalidade, mas no meu tempo, e quando eu era criança, era uma cidade tranquila, era uma cidade boa. Icaraí, por exemplo, você ia para lá, passeava naquela praia, não tinha problema nenhum. Hoje já é uma cidade que inspira um pouco de cuidado da gente, não é? Aham. Mas eu nasci lá no dia 31 de agosto de 1932. 32. E Já faz tempo, né? Você já, não lembra do dia que você nasceu, né? não, Aí eu não também posso. não. Aí é querer memória demais. Era querer muito também, né? Era um gênio, né? Mas, graças a Deus, depois fui morar no Fonseca, em Niterói, lá na Rua dos Telhados, que chamavam, por uma chácara que era do meu padrinho. Porque meu pai veio do norte e com 18 anos e pouco. Mas meu pai tinha uma instrução assim, ele fazia cursos, ele não cursou uma escola para ter o diploma, ele tinha cursos. Ele falava um pouco de inglês, falava um pouco de francês, mas tinha 18 anos. E meu avô
pai da minha mãe, ele era salineiro em Angra dos Reis, a salina Dom Manuel, que era a segunda salina na época em produção de sal. A primeira era a Salinas Perinas, do Miguel Couto, e a segunda era a de Araruama, do meu avô. Meu avô tinha também uma fazenda em São Pedro Aldeia, chamada Fazenda da Cruz. E ele era, parece que exercia função ou que tinha muita qualidade nisso, eu não sei, que isso aí, minha mãe aqui contava que eu não conheci meu avô. Ele fez um serviço para o Mosteiro de São Bento. E esse serviço, o mosteiro não tinha condições de pagar a ele, deu a ele o pagamento em terras. E essas terras iam, segundo a minha mãe me contou, desde Ponte dos Leites até Cabo Frio. Puxa. Verdadeiros pedaços de terra. E a cidade de Búzios era toda do Mosteiro de São Bento, que ficou para meu avô. Mas aí pagava-se, aquele pessoal que construía nessas terras, pagava aforamento a meu avô, como a gente paga, por exemplo, aforamentos de marinha, terreno de marinha, essas coisas todas, e pagava a meu avô. A prefeitura de Cabo Frio, não se conformando com isso, entrou com uma ação contra meu avô. E essa ação é o juízo dos feitos da fazenda. E o juízo dos feitos da fazenda só existe nas capitais, no caso, Niterói. E aí meu avô comprou uma casa na Alameda e veio com a família para Alameda. E meu pai, veio do norte e foi morar em frente à casa que meu avô comprou com a família. E meu padrinho era o filho mais velho do meu avô. Engraçado nisso tudo aí, Eugênio, era que meu avô se achava de posse, meu avô, por parte de pai, se achava com posses, porque ele tinha em Parnaíba, no Piauí, vários capinzais. Veja você, se capinzal é fortuna. Então, ele tinha vários capinzais. E naquela época que meu avô estava lá, não tinha carro, só tinha charrete e cavalo. Então, o pessoal comprava muito capim a ele. Mas acontece que em 1930 e 30 e poucos, começaram a chegar os carros na Parnaíba e aqueles postos de gasolina. E o capim do meu avô foi por água abaixo. Não tinha mais como vender capim. E aí ele veio do norte para a casa do meu padrinho, que era o filho mais velho dele, lá na Alameda, em Niterói. E lá meu pai conheceu a minha mãe, que era a filha, não era a caçula, não, era ela, depois a caçula. Conheceu a minha mãe, que minha mãe estudou num colégio lá, muito bom em Niterói e tal. Minha mãe tinha alguma cultura. E meu pai não, porque meu pai fazia aqueles cursos, aquelas coisas, não tinha. Aí o que aconteceu? Meu pai foi trabalhar no comércio e ganhava muito pouco. E meu avô teve um tumor na cabeça. E aí tinha um médico conhecido dele, o médico resolveu meter o bisturi no tumor. E meu avô era diabético até a última coisa e ninguém sabia. E ele durou 15 dias depois que passaram o tumor. E ele queria arranjar um emprego para meu pai, porque ele gostou muito de meu pai e disse, olha, quando eu sair daqui da cama, eu vou arranjar um emprego para você. Com aquele ministro, eu não sei se de que presidente era, que
deu até um cavalo do exército para meu avô, tinha 34, cavalo bonito, ele deu para meu avô. E ele disse que ia arranjar um emprego para meu pai. Meu pai trabalhava no comércio, trabalhava na Standeroy, trabalhou na Philips, e ganhava muito pouco. E todos lá, os herdeiros, resolveram fazer uma coisa, um desistir em favor da minha avó, da herança em favor da minha avó. Sim. Minha mãe era solteira, também fez a desistência. Só que tem que os outros não foram no cartório desistir, e minha mãe foi. Fui a única que ficou sem herança, foi a minha mãe. E eles não faziam gosto do casamento com meu pai, porque meu pai era paupérrimo. E aí passamos muitas dificuldades por causa disso. Quando nós fomos morar no Fonseca, eu ia para o colégio de tamanco, tamanco de madeira, aquele tamanco. E lá, com 6 anos e pouco, eu fui suspenso do colégio 1 semana, porque um garoto ficava me catucando com um compasso, atrás. E eu disse, para com isso, rapaz, para com isso, rapaz. E o garoto catucando. Professor, ele está me catucando, ele está me catucando. Fica quieto, menino, que eu estou explicando aqui. Lá para as tantas eu não aguentei, tirei o tamanco do pé, fui na cara do garoto e... Uma literal tamancada que você deu. Deu uma tamancada e o sangue desceu, né? Aí eu fiquei suspenso um bocado de tempo lá, até voltar e tal. Bom, aí papai foi transferido para Mangaratiba. E lá foi secretário da prefeitura em Mangaratiba. Lá em Mangaratiba a gente eu não tinha dinheiro, a gente tinha aquelas roupas ruins. Um dia meu padrinho me deu um terninho. Meu padrinho era o irmão mais velho de papai. Esse que meu avô foi para a casa dele. Aí comprou um terno bonito, com camisa, gravata, esse troço todo, meia, sapato. E em Mangaratiba, a lancha chegava em Mangaratiba porque não tinha estrada de estrada de rodagem para Mangaratiba e só tinha estrada de ferro para Mangaratiba. E não tinha estrada para Angra dos Reis. Angra dos Reis não tinha. Então, a lancha ia de Mangaratiba para Angra dos Reis e Paraty. Paraty tinha, por São Paulo, estrada que ia lá, mas Angra dos Reis. Então, a lancha vinha de Paraty, Angra dos Reis, até Mangaratiba, porque o trem vinha para Mangaratiba, o pessoal pegava dali. E tinha um rapaz, um garoto lá, filho de gente muito rica, que ia sempre, quando chegava a lancha, e ver a lancha chegar. E nesse dia eu botei o meu terninho bacana e fui lá. Aí quando chega lá, o garoto diz, esse foi até deputado estadual depois, filho do senhor Olímpio Simões, não esqueço o primeiro nome do garoto. Aí ele chegou para mim e disse assim, o terno é mais bonito que o seu. Eu digo, não é mesmo. Foi ruim, né? Esse foi meu padrinho que me deu, não é mesmo. E não é, nós nos agarramos e caímos dentro d'água, né? E a lancha encostando, o marinheiro botou o pé na passagem ali, segurando a lancha e nós brigando lá embaixo. Isso foi, eram as coisas que aconteciam, que eu também não era mole, não, sabe? Eu era meio chateado, meio chato. Então você tinha o pavio curto, então. Tinha pavio curto. Rapaz, aqueles garotos iam lá passar. Eu estou contando troço direto, né? Para passar lá os dias lá em Mangaratiba e tal, aqueles ricaços e tal. E a gente ficava com inveja porque eles queriam namorar as garotas de lá e a gente também queria, né? Nessa época eu estava com uns 12 anos, por aí. Aí, rapaz, eu vou falar um troço aqui meio irreverente. A gente pegava um pedaço de pau, passava no cocô do cavalo, lá naqueles troços, e ia para a praça. Aí chegava lá na praça,
o colega dizia assim, você quer brigar comigo, mas você está com esse pau aí na mão? E não sei o quê. Aí aquele turistazinho que estava lá, não, por isso não, segura aqui. O cara segurava, a gente puxava e a necessidade toda para a mão do cara. Isso, eram coisas que a gente fazia. Bom, o que você quer mais? Quer que eu continue? Não. Ó, se a gente ficar aqui, a gente conversa umas 3, 4 horas, né? Porque tem uma memória fabulosa e um tempo de vida. Então, eu fiz aqui um roteirinho para eu não me perder, né? Me diz o seguinte, por que que você escolheu o direito? E já que você está falando dessa situação financeira e tal, como é que você conseguiu conciliar o estudo com as finanças? Bom, isso daí eu fiz, por exemplo, eu fui estudar quando saí de Cabo Frio, que meu pai, depois de Mangaratiba, passou para Cabo Frio, foi para a prefeitura de Cabo Frio. E lá só tinha até a quinta série em Cabo Frio. E nós fizemos a quinta série e não podia continuar os estudos. Aí meu pai me pegou e me botou na casa do meu padrinho. E a minha irmã foi para a casa da minha avó, em Niterói. Aí o que aconteceu? Quando eu fui para a casa do meu padrinho me matriculou no Colégio Brasil, em Niterói. Acontece o seguinte, que eu não sabia que o Colégio Brasil os donos eram de cor. Sim. Eram assim, eu não sabia, eu estava em Cabo Frio, aí eu fui para lá. E quando chegava na hora do recreio, a gente ia para o bar, era um bar grande, e aí para tomar o lanche e tal. E eu, como não tinha dinheiro para pagar um lanche lá, eu levava um pedaço de pão com manteiga e lá eu pedi um copo de leite. E aí eu cheguei para o garoto que estava servindo lá e tinha umas senhoras lá. Aí eu disse, ô Maroto, chamei de Maroto. Maroto, me vê um copo de leite aí. Fica quieto, menino. Fica quieto, menino. Fica quieto, menino. Eu fica quieto que eu não estou falando nada, Maroto. Aí vem uma gorda lá, uma senhora gorda, e diz assim, ô moleque. Eu digo, ô, moleque é você vai tratar do fogão aí. Era a dona do colégio. Sim. E eu chamei a mulher de moleque. Uhum. A mulher chamou esqueci o nome dele, o chefe de disciplina, e mandou me botar lá encostado na árvore lá de castigo. Eu fiquei de castigo. Quando chegou na hora de ir embora para casa, botaram no meu cartão para meu pai procurar outro colégio, que eles não queriam ficar comigo lá, não. Pô, eu estava lá uma semana só, nem sabia direito nada. Aí fiquei sem poder ir para o colégio. Meu padrinho não podia pagar, quer dizer, só pagava aquele ali. Aí papai achou ruim comigo e tal, mas tinha um conhecido no palácio, e papai foi lá no Palácio do Ingá, pedir a esse conhecido dele se podia arranjar um lugar num colégio para eu continuar os estudos. Aí esse colega de papai disse assim, eu arranjo um lugar assim, no Colégio Salesiano. Porque no Colégio Salesiano sempre tem uma coisa, se o cara é ruim, os padres dão um jeito nele. Aí já fui eu para o Colégio Salesiano. E lá no Colégio Salesiano eu fiquei os 4 anos ginasiais. O Estado só pagou para mim a matrícula sobre os 4 anos só. O científico, o clássico, eu tinha que fazer em outro colégio. Aí eu fui para o Liceu Nilo Peçanha, que era do governo. E lá no Liceu Nilo Peçanha eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano científico. Acontece que quando chegou na metade do ano, eu vi que eu ia perder, porque as notas não estavam muito boas. Aí eu me transferi para o Colégio Anchieta,
meu padrinho pagou o Colégio Anchieta para mim. E os 6 meses restantes eu passei, porque o liceu era quase que professor daqueles colégios todos. E aí eu passei no Anchieta e fui fazer o vestibular. Mas acontece que minha família tinha 18 médicos, a minha família, por parte de mãe. Por parte de pai tinha 2. Era o meu tio e o filho dele, meu primo. Tinham 2, mas o resto era tudo da família da minha mãe. Acontece que quando eu queria fazer medicina, mas eu estava trabalhando no comércio. E medicina não podia, porque um amigo de papai comprou, e papai também, lá com ele, uma copiadora, chamava copiadora Fluminense, que era aquela de fazer cópia de certidão de nascimento, porque antigamente, não sei se você sabe, não era como é hoje. Sim. Antigamente tinha um caixote assim, e esse caixote cheio de lâmpadas. E a gente, em cima, um vidro fosco. Você pegava um papel, botava ali embaixo, pegava a certidão, botava em cima. Aí ligava, 1, 2, 3, aí desligava. Pegava aquilo, ia para o revelador, feito o retrato, revelava e depois passava para o fixador. E eu que abria a loja. E abria a loja cedo. Morava em São Gonçalo, ia para Niterói e abria a loja. E ficava eu só na loja. E quando chegava 6 horas, a gente fechava. Ora, se eu estudasse medicina, tinha aula de manhã, tinha aula de tarde, às vezes até de noite. E eu não podia fazer medicina. Aí meu padrinho, que era advogado, disse para mim assim, por que você não faz direito? Direito, as aulas começam às 6h30, vão até às 10, 10h30, você pode sair do trabalho e vai para lá. Aí eu resolvi fazer. Aí eu fiz o vestibular, tinha quase uns 2.000 candidatos, mas eu dei sorte, passei em 15º lugar. Aí fui estudar Direito. E fiz o curso todo de Direito. Quando terminou, saiu um concurso na Prefeitura de São Gonçalo e eu resolvi fazer o concurso para funcionário. Sim. E lá eu fiz o concurso e passei, eu estava ainda não tinha terminado a faculdade, eu estava com uns 20 anos, 22 anos, estava cursando a faculdade. Eu passei e, na época, não queriam nomear, porque o prefeito não quis nomear, porque dizia que os candidatos eram conhecidos do prefeito. Eu nem sabia quem era o prefeito. Eu morava em São Gonçalo, e depois, quando eu passei para a prefeitura, eu já morava em Niterói, na Rua Marechal Deodoro, uma casa velha. Chovia assim, quando chovia, meu pai ficava no canto, a minha mãe na ponta, e ainda se cobria com plástico, porque a água caía no chão e caía em cima dela, aí botava o plástico para não ir para cima dela. A vida nossa começou assim. Começou assim, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui... Peraí, eu estava onde? Você fez o vestibular, Sim. passou... Aí o seguinte, eu fui para Direito justamente por isso, por causa de horário e por causa disso. Então, eu saía às 10h30 da faculdade, pegava o ônibus e ia para São Gonçalo. E em São Gonçalo eu ficava lá para no dia seguinte, 6 horas da manhã, ir para a copiadora Fluminense. E aí esse foi o negócio, até terminar. Quando eu fiz o concurso para a prefeitura, teve um caso interessante, porque o Gilberto Afonso Pires tinha aberto concurso para funcionários, tinha 5 funcionários. E eu
fui o segundo colocado no concurso. Mas a Câmara, que não gostava do Gilberto, a Câmara fez o seguinte: começou a brigar com o Gilberto, dizendo que os candidatos que tinham sido aprovados eram amigos deles, esse troço todo. Eu não conhecia Gilberto, mas acontece o seguinte, que quando o Gilberto, a tia Clélia, uma tia que eu tinha, que casada com o tio Valdemar, que era médico, a tia Clélia telefonou para o Gilberto: seu prefeito, afinal de contas, o senhor abre o concurso para quê? Ah, porque estão me falando que eu não conheço ninguém, o prefeito. Então, o senhor está dando importância ao que falo? Nomeia logo o pessoal, tem um sobrinho meu aí, e eu não vou ficar satisfeito dele não ser nomeado, não. Se tinha vaga, o senhor abriu o concurso, o senhor tem que nomear. Aí ele resolveu nomear, nomeou os 5. E eu fui, depois que eu fui para a prefeitura, o Gilberto me botou para auxiliar o cartório eleitoral no fórum. Com essa mania que eu tenho de querer as coisas muito certinhas, eu fui para o fórum, e lá no fórum, o Lavoura, Joaquim de Almeida Lavoura, que foi prefeito lá, era candidato, eu não conhecia. E lá na sala de espera, assim, tinha um cartório que ficava para cá, atendendo o pessoal para fazer título e tal. Tinha um senhor sentado lá de chapéu, um cigarro de palha assim na boca, que de vez em quando botava a língua assim, jogava o cigarro para cá, jogava o cigarro para cá, eu estou vendo aquilo. Aí um funcionário lá do eleitoral começou: porque eu acho que o pessoal devia votar no Egílio Juste, que é um cara letrado, aquele tal de seu Joaquim de Almeida Lavoura, é analfabeto, é pescadora, não sei o quê, papapá. Aí eu achei ruim com o cara. Eu disse para ele assim: olha, rapaz, você não pode estar falando isso. Você está no cartório eleitoral, isso aqui não pode fazer política aqui, você não faça uma coisa dessa e tal. E o Lavoura, que estava sentado lá, no cantinho lá, estava escutando tudo isso, escutou. Tá bem. O Lavoura se candidata e tal, e se elege com... A soma de todos não dava nem a metade do que o Lavoura foi eleito. Sim. Foi eleito e tal. Quando se elegeu, manda me buscar lá no eleitoral. Não estou sabendo de nada. Mandou me buscar lá e disse assim: o senhor vai ser o chefe do protocolo. Eu disse: mas eu tinha uns 23, 22 anos, que eu me formei com 24. Não, o senhor vai ser o chefe do protocolo. Tá bom, o senhor vai ser o chefe do protocolo. Depois, o senhor vai ser o chefe da divisão de fazenda. Eu digo: negócio de contabilidade, esse negócio de fazenda, não entendo nada. O senhor vai ser. E aí eu fui quase chefe de quase todos os cargos da prefeitura. Aí eu tive um colega na faculdade que foi eleito presidente da Câmara. E tinha um tal de seu Astrogildo Amaral, que foi nomeado pelo governador chefe de transporte no estado e largou a Câmara. Ficou vago, e o ordenado era bom. Uhum. Eu ganhava pouco na prefeitura, e o Jeremias de Matos Fontes, que foi governador, era o secretário do Lavoura. Aí o Manuel Pereira Gomes, que era o presidente, foi meu colega da faculdade, ele me conhecia, porque meu pai também foi meu colega na faculdade. Ah, é? Meu pai estava um ano na minha frente. Uhum. E o Manuel gostava muito, estava sempre com o papai, que era da mesma sala de papai. Sim. E tal, e estava comigo e tal. Aí, num dia lá na divisão de administração, o Manuel Pereira Gomes apareceu lá, estava Lavoura, o chefe da divisão de administração, e eu, que era o chefe do serviço administrativo da divisão de engenharia, e estava o Lavoura e o Manuel Pereira Gomes, que é o presidente da Câmara. Ele disse assim: ô Lavoura, eu vou nomear o Mozinho o secretário da Câmara agora, porque
o Astrogildo foi para o Estado. E eu vou nomear ele. Aí o Lavoura disse, não, não vai não. Você vai nomear o Jeremias. Por que o Jeremias? Porque os vereadores estão contra mim e o Mozinho não é político. O Jeremias já pode ver se acalma aquele pessoal. Então você faz o seguinte, você nomeia o Jeremias. Aí o Manuel Pereira Gomes, que gostava muito de mim, disse, eu só nomeio o Jeremias se você nomear o Mozinho secretário da prefeitura. Agora não teve outra jeito, né? Aí eu fiquei como secretário da prefeitura 3 anos. E só saí porque estava na época de política e eu não era político. Aí ele botou Osmar Leitão Rosa para ser o secretário, porque esse era político e se elegeu deputado federal também. É. Bom, essa é a história por que eu resolvi fazer direito e não medicina, porque eu queria medicina. Claro. As tuas histórias são sempre longas e interessantes, né? Mas eu queria que a gente chegasse um pouquinho no segundo tempo. Mas vamos fazer uma passagem, mesmo que rápida, nesse teu percurso profissional que tem. Você foi delegado, eu acho que onde foi? Eu fui em Talcara, Bom Jardim, pronto, Niterói. Bom Jardim, então, foi delegado. Depois você foi juiz em Teresópolis, e Miracema, depois Bom Jardim, e depois Teresópolis. Campos e depois Teresópolis. Então, depois você foi a juiz de alçada e depois desembargador, né? Então, vamos passar rapidamente nessa parte, mas eu acho que é importante destacar algum aspecto, pelo menos, do delegado, do juiz em Teresópolis, do juiz de alçada e do desembargador. Está entendendo? Destacar algum ponto. Então, vamos lá. Vamos lá. Você quer que eu fale como é que eu fui delegado? Isso. O que Bom, você acha eu estava na prefeitura de São Gonçalo. Você pode destacar como essa função, você está entendendo? Entendi. Eu estava como secretário da prefeitura de São Gonçalo e o Osmar foi nomeado. E o que eu ganhava na prefeitura de São Gonçalo era muito pouco. O Paulo Torres se elegeu governador do estado e levou para a chefe de gabinete dele, o secretário, Adilar Teixeira. E o Adilar Teixeira era meu primo. E aí, o que o Adilar fez? A Edir morreu, a irmã dele, que era minha prima, e ele pediu para eu fazer o inventário da Edir. E eles não sabiam nem o que Edir tinha. E eu tive que sair em Campo, Araruama, esse troço todo, para saber os bens que ela possuía. E aí eu levantei isso e abri o inventário. E o Adilar perguntou quanto é que eu ganhava na prefeitura, esse troço todo. Eu disse, Adilar, eu ganho 20 mil reais na prefeitura. Quando estou como chefe, tem mais aí, eles dão mais, pouca coisa, vai a 30 por aí. Não era reais, não, era era 20 cruzeiros. Era cruzeiro naquela época. Aí eu falei com a Adilar isso, a Adilar, no dia seguinte, no grande jornal Fluminense, que noticiava as nomeações, saiu a minha nomeação como delegado. Eu aí me desliguei da prefeitura e fui assumir como delegado. Mas tinha um tal de um advogado que era defensor público e que ele não estava muito satisfeito porque antes ele tinha sido um cargo mais alto e ganhava mais do que defensor público. E não sei por que ele foi parar em defensor público, ele queria voltar para o lugar dele. E ele estava de birra assim, com a administração.
Aí ele entrou com uma ação popular dizendo que o Paulo Torres tinha feito várias nomeações sem concurso, que naquela época o primeiro ingresso em cargo público tinha que ser por concurso. Foi o presidente da República que baixou isso, que era aquele o primeiro que assumiu aí na época da Revolução. E aí, Castelo Branco. Castelo Branco. E o que faz o Paulo Torres? Exonera todo mundo. Ora, eu fiquei desempregado, porque eu tinha pedido a exoneração da prefeitura e assumi delegado. E eu já estava, nessa época, eu estava em Miracema. Sim. Aí, Miracema não, era tal cara. Aí o que aconteceu? Fui lá falar com ela, tirar agora eu estou danado. Aí o Paulo Torres resolveu fazer o concurso. Aí fez o concurso. Fez o concurso, eu passei em primeiro lugar para delegado. Aí assumi Itaocara outra vez. Itaocara era barra pesada. Quando eu assumi lá, tinham morto um cara na praça. E já comecei assim com esse troço. Aí depois fui transferido para Bom Jardim. E Bom Jardim, chega lá e encontro 4 presos sentados na calçada, na rua. Os presos? Os presos. Aí eu falei com o senhor Moretti, que era o escrivão. Pô, cadê os presos? Não estou vendo tudo aqui aberto, o xadrez aberto aí. Ele disse, não, estão sentados ali na calçada, doutor. Eu digo, na calçada? É. O doutor juiz, quando chega aí, pega para eles comprar cigarro, pede para eles lavar o carro dele e tal. Eu digo, é. Ah, doutor, isso é preso, ladrão de galinha, esse tal, tem perigo não, isso aí e tal. Pô, bem. Aí fiquei lá como delegado uns 8 meses, mais ou menos. Aí fui transferido, que houve uma briga em Miracema, não sei aonde, aí não foi Miracema, não, foi Itaocara. Eu primeiro fui para Bom Jardim e depois para Itaocara. Houve a briga, o delegado de Itaocara, que era filho de Itaocara, brigou com o presidente da Arena e deu uma surra no presidente da Arena. Aí o que aconteceu? O major Biar, que era o secretário, transferiu esse juiz de Itaocara para Paraty. Paraty era castigo, porque não tinha estrada, não tinha nada, para Paraty. E perguntaram para ele, escuta, mas qual é o delegado que a gente bota lá, o secretário? Oh, tem que ser um cara assim, de conversa, delicado e tal. Ah, o mozinho que está em Bom Jardim, lá fui eu para tal cara. Tal cara até mataram um cara na cidade e tal. E tal cara teve várias coisas engraçadas, porque tinha lá em tal cara um criador de porcos, aqueles grandões, né? E aí, marrom, bonitos porcos e tal. E aí eu estou lá no gabinete, chega o cara e diz assim, vou matar quem me roubou os porcos. Roubaram 3 porcos dele. Ele não sabia como. Aí dizem, eu não cheguei a ver isso, que tinha num lamaçal lá uns rabos de porcos. Então estava se achando que os porcos morreram afogados naquele lamaçal. Mas não dava para um porco daquele tamanho ser morto ali. Aí o escrivão lá botou uma tábua assim, outra assim e tal, e aí fomos lá, amarrou o rabo lá e puxou com caniço, puxou, saiu o rabo só, não tinha nada. Porco nenhum. Aí o cara ainda ficou mais enfesado. Bom, depois de lá de Itaocara, um compadre meu procurou o Jeremias, que nessa época já era deputado federal,
procurou Jeremias e pediu a Jeremias para falar com o Major Biar para ver se me tirava de tal cara e levava para São Gonçalo, para Niterói, padre meu. E aí o Jeremias pediu e o Major Biar me tirou de tal cara e botou no primeiro distrito de Niterói. Também tem outro troço em Niterói. Eu cheguei na época do Carnaval. Época do Carnaval a gente prende todo mundo e tal, mas não faz nem processo, na quarta-feira solta e tal. E apareceu um cara com cabelo desse tamanho, assim, grande, um mulato, com cabelo assim. E tinha batido num cara lá no bloco, não sei o quê, e os policiais trouxeram. Ó, doutor, vamos botar esse aí no cilindro. Tá bom, bota lá. O cara estava meio de porre também. Quando chegou o dia, eu estava de plantão, chegou assim uma meia-noite, o cara começou a gritar lá. Gritava como não sei o quê. Aí eu mandei levar para o Antônio Pedro do hospital, porque eu não sabia o que o cara tinha. Levaram ele para o hospital. Chegou lá no hospital, os médicos meteram a gilete na cabeça dele, botaram Sim. ele careca. Sabe o que ele tinha? Uma barata dentro daquele cabelo que estava mexendo com ele, ele estava nervoso com aquele troço. Era uma barata que tinha dentro do cabelo dele. Rasparam aquilo tudo, trouxeram ele de volta. Essa foi em Niterói. Agora você quer saber, Aí, delegado, como é que eu passei a juiz? juiz. Eu fiz o O que é que concurso você para destaca promotor. aí da vida de juiz? É. Como é que é isso? É fácil ser juiz? Não é? Eu fiz o concurso para promotor e passei. Mas tinha, na época, 20 e poucas vagas. E eu fiquei no 25. Então, eu tinha passado, mas não fiquei no número de vagas. Fiquei aguardando as vagas para ele. E aquilo demorou. Abriu o concurso para juiz. Quando abriu o concurso para juiz, eu fiz o concurso. Aí passei em 8º lugar. E quando eu estava para ser nomeado juiz, eu fui chamado para ser promotor. Eu preferia ser juiz. E aí tomei posse. Mas antes dessa coisa toda, tem uma outra história. Quando eu estava como delegado, primeiro lugar que eu fui, o Major Biar mandou eu para Caxias. Eu não tinha revólver, não tinha nada. Lá fui para Caxias. Chegando lá em Caxias, Mauro Magalhães, que era o delegado titular, disse assim: mozinho, quando chegar às 9 horas, nós costumamos fazer uma ronda na cidade. E naquela época a polícia militar não fazia ronda na cidade. Ela fazia uma ronda na cidade. Você vai fazer o seguinte: você fica aqui no meu gabinete e você sai com a turma para fazer a ronda na cidade. Você é o delegado, você é o chefe dessa ronda. Tudo bem. Cara, aqui tem o seu, se não me falha a memória, o nome, não sei se era Bronzuíque, um negócio assim. Era o escrivão. O escrivão não, era o comissário. Forte, alto. O cara parecia um armário. Me apresentou a ele tudo. Eu fiquei, o Mauro veio, saiu, 5 horas veio embora, eu fiquei lá. Ele era o titular, só ficava na época do expediente. Aí eu fiquei lá. Quando chegou 9 horas, eu falei: doutor, está na hora da ronda. Tá bom. 2 caminhonetes, eu entrei numa, eu sou Bronzuíque também ali. Aí fomos. Quando chegou num determinado lugar, estava gente assim, num bar. Aí disse: vamos descer aqui. Aí descemos lá. O comissário entrou, disse assim: todo mundo encosta lá na parede com documento na mão. É a polícia. Aí um cara lá ficou meio coisa, não sei o quê e tal. Pegou o cara pelo fundilho assim, por aqui, e bupo, jogou lá na parede. O cara bateu lá na parede e tal. Aí todo mundo correu para a parede depois daquela, né? Aí quando eu saí do bar, eu disse assim: o senhor não precisava fazer aquilo. Coitado do homem, o homem podia ter morrido lá, não podia fazer isso não e tal. Aí ele disse assim: tá bom, doutor, no próximo o senhor toma a frente.
Aí chegou no próximo, estava a mesma coisa. Aí eu cheguei e disse assim, meus amigos, é a polícia, por favor, os senhores se encostem na parede com um documento na mão. Aí um gaiato diz assim, não é, senhor meu, para mim. Brunswick, que olhou para mim, não é, filho. Aí eu não aguentei mais, disse, o senhor toma conta aí. Ah, fui lá e pegou o cara. E zampo. Aí, ele, depois que saiu, disse assim, doutor, se fosse proceder como o senhor, nós já estávamos mortos há muito tempo aqui. A gente tem que ser mais forte e mais valente do que os valentes aqui. Isso aí. Eu sem revólver, sem nada, eu não tinha nada. Dali eu fui para Bom Jardim. Me botaram em Bom Jardim. E aí a história vocês já conhecem. Eu gosto de ouvir essa história do Mouzinho, né? Porque se refere a uma época, né? Aos costumes que para vocês mais novos, né? Causa até espécie, né? Por quê? Porque houve uma mudança completa, né? Na forma. Hoje a polícia militar é que faz a ronda. Pois é, então é completamente diferente. Mas essa é a história, né? Quer dizer, a história vai se fazendo de acordo com a época, de acordo com o lugar, não é? Enfim, então... De acordo com a situação também. É que o Mouzinho, ele fala, tem uma memória fabulosa, e eu não consigo puxar esses ganchos todos, porque senão a gente fica aqui 4 horas. Bom, mas então vamos um pouquinho. Agora você quer saber como é que eu consegui ser juiz. O que é que você vê, ouvia na ocasião em que você exerceu, né? O ser juiz, quer dizer, quais eram as atribuições e tal do juiz? Que isso também parece que se modificou com o passar do tempo, sei lá. Mas como você vivenciou? Porque eu me lembro, nós somos conhecidos e amigos há muito tempo, e você tinha um certo cuidado de não se apresentar em público, você era um juiz, então tinha que ser uma pessoa neutra e tal, você tinha todo um cuidado que eu admirava, né? Enfim, como é que era o ser juiz? Bom, o caso é o seguinte, quando eu passei no concurso para juiz, eu fui nomeado e fui para Miracema. Sim. Eu não fui para... eu tinha escolhido que eu fui o Palácio, porque eles pediram que a gente podia pedir a comarca que quisesse, se não tivesse o outro que tivesse pedido, obedecendo a ordem do concurso. Aí, quando chegou a minha vez, eu tinha escolhido Cachoeira de Macacu. Mas acontece que lá em Cachoeira tinha um concunhado meu, o marido da minha cunhada, que era meio esquisito. E eu sabia que se eu fosse para Cachoeira, ia brigar com ele. Uhum. Era meio esquisito e tal. Pô, deixa lá o esquisito só. Sim. E aí eu voltei ao palácio e falei sobre que eu não tinha vontade de ir para lá e tal. E, olha, agora você vai para o que sobrou. Miracema, lá no interior norte do estado. Lá fui para Miracema. Chegando em Miracema, fiquei lá em Miracema 3 meses só. Por quê? Quando eu cheguei, estava uma briga do prefeito com os vereadores. Aí os vereadores pegavam aqueles empregados da prefeitura e diziam que eu, juiz, tinha mandado intimar eles para depor, inclusive, contra o prefeito. Eu peguei um panfleto daqueles, não conhecia ninguém, porque estava novo lá, desci e fui à Secretaria de Segurança, com o coronel Francisco Gomes de Carvalho, que tinha sido meu chefe como delegado. Ele gostava muito de mim. Aí eu expliquei a situação a ele. Ele disse, você quando vai a Miracema? Eu digo, segunda-feira eu estou lá. Ele disse assim, então vou mandar uns delegados lá. Mandou 2 rurais para Miracema e saíram procurando os vereadores, correndo atrás na cidade dos vereadores. Sim. Prenderam os vereadores, levaram para Niterói, para
a delegacia de ordem social e tal. Os vereadores ficaram presos lá. Quando soltaram os vereadores, aquilo ficou um mar de rosa, sabe? Uhum. Aí diziam lá que eu tinha posto ordem na cidade. Tá? E fiquei com um cartaz danado lá. Aí fiquei 3 meses só. Valgou-se Bom Jardim, eu requeri e ganhei Bom Jardim. Em Bom Jardim fiquei 8 meses. Lá eu fundei a Guarda Mirim, porque estavam arranhando o carro, esse troço todo, e eu peguei aquela garotada toda, consegui farda para eles, esse troço todo e tal, e isso em Bom Jardim. Seu Délio era até o fotógrafo que era escoteiro, não sei o quê, e ele conseguiu essas coisas. Aí teve um caso interessante também, que chegou um cara num caminhão, transportando lá, parou em frente ao hotel, lá, que é o Hotel Pinto até, parou em frente ao hotel. E a dona do hotel chamou um garoto daquele, tinha um garoto uns 12 anos, olha lá o que está fazendo o motorista do caminhão. Estava no caminhão mijando lá, assim, dentro da cidade, e a mulher no hotel vendo. Aí o garoto foi lá e prendeu o cara em flagrante. Ele disse, o senhor está preso, não sei o quê. Aí o cara só faltou bater no garoto. Aí ele correu lá, eu era juiz de Bom Jardim, ele caiu, doutor, não quero ser mais isso, não. Aí eu prendi o cara, ele queria me bater, não sei o quê. Eu digo, vai lá na delegacia, ver quem é que está lá. É o Sebastião, doutor. E Sebastião era um soldado valente que tinha lá. Manda chamar o Sebastião. Chamou o Sebastião, disse, Sebastião, vai lá com ele, prende aquele cara que está mijando lá, bota no xadrez umas horas lá, depois solta ele. Manda ele aqui conversar comigo. Aí o Sebastião foi lá. Aí o garoto disse, eu não disse que o senhor estava preso? Sebastião, pode levar ele. O garoto ficou com um cartaz lá, danado, prenderam o cara, tal. Com umas 2 horas, depois eu mandei sair embora. Bom, vamos agora como eu achei de ser juiz. Depois que eu fui juiz em Bom Jardim, eu era de primeira, que era um juiz só. Então, quando eu passei a juiz de segunda, eu fui promovido para Campos, porque existiam os juízes de terceira instância, que eram os titulares, e os substitutos eram de segunda. Eu fui para Campos. Chegando em Campos, não cheguei a trabalhar. Por que eu não cheguei a trabalhar? Porque todos os titulares estavam em exercício. Nisso vaga-se Teresópolis. Pagou-se Teresópolis, eu, que estava morando em Bom Jardim ainda, que nem cheguei a assumir praticamente em Campos, eu requeri para vir para Teresópolis. Aí fiquei admirado, porque Teresópolis, uma comarca boa dessa, ninguém concorreu. Ninguém queria Teresópolis. Aí eu ganhei. Quando eu ganhei, o presidente do tribunal mandou me chamar lá. Eu fui lá. Você sabe o que você vai para Teresópolis? Cuidado com Teresópolis, porque lá teve um problema em Teresópolis sério, que nós o juiz, nós mandamos lá buscar o juiz em Teresópolis, que dizem que estavam querendo bater no juiz aqui em Teresópolis, não sei o quê. E eu disse que ele não iria voltar para Teresópolis, e ele disse para mim que isso eu não podia fazer, porque o cargo de juiz é inamovível. E ele voltaria para Teresópolis. O juiz era machudo para burro, o juiz aqui era o Gusmar. E vai para Teresópolis, a não ser que fosse promovido. Aí eu não tive outro jeito, promovi ele para Petrópolis, que era a terceira. Também eu vim para cá sozinho, um juiz só, porque a comarca era de segunda aqui, eu assumi.
Quando assumi, eu tive um problema aqui. Passei na igreja, ainda rezei, pedi a Santo Antônio, que eu sou muito devoto de Santo Antônio, que me ajudasse na minha carreira aqui. Fui lá, e o fórum estava lá na Candelária, aquela propriedade que fica junto ali, quase no Colégio São Paulo, com aquela rua no meio, era aquele lá. Uhum. Fui lá, e lá teve outro troço gozado também. Chegando lá, assumi. Quando eu assumi lá e tal, o Aruraí Caramuru Grion, que estava em exercício, mas ele era substituto de Friburgo e estava aqui tapando o buraco, disse para mim: mozinho, você agora assume aí que eu vou embora. Você já é o titular, você assume. Tá bom. Ele saiu. Aí um advogado vira e diz assim: isso aqui está uma bagunça, isto aqui está uma anarquia. Na hora da audiência ali, eu não sei o que me deu na cabeça, que eu virei assim: ô doutor, isso aqui é o templo da justiça, isso aqui é um lugar sagrado, o senhor não confunda isso aqui com a sua casa. Eu falei, o cara ficou meio coisa comigo: é a quinta audiência que se marca e não pode fazer porque não foram intimadas as testemunhas. Eu aí peguei e dei um despacho no processo, para que o escrivão imediatamente expeça mandado de intimação das testemunhas, sob pena de considerar-se suspenso por 30 dias. Botei isso. Aí o advogado gostou, esse que falou o troço gostou. Primeiro despacho meu. Aí a comarca teve vários tropeiros, várias coisas, como já contei a vocês ali, inclusive fui ameaçado de morte várias vezes e tudo mais. Eu tinha até que conter meus filhos para não ficarem de noite na rua, esse troço todo e tal. Como uma vez eu estava no Rotary, que eu sou do Rotary, agora sou o número 1. Os outros todos já morreram na minha frente, agora eu sou o número 1. Então, eu estava no Rotary e era esse que era gerente da Sudantex, que era o presidente. Esqueço o nome dele agora. Bom, aí o que acontece? Ligaram lá para casa e falaram com meu filho, o Marcelo, que devia ter uns 6 para 7 anos: seu pai hoje não escapa, ele vai morrer. Aí o garoto ficou desesperado, até perdeu a voz. A mãe sacudiu ele e tal. Ele aí disse: pô, mãe, hoje eles disseram que o papai não vai escapar, ele está lá no Rotary, quando ele sair vão matar ele. O Marcelo falou. Aí a mãe, a Denise, pegou o telefone e levou para a Taberna Alpina, que era onde se reunia o Rotary, e falou com o presidente. Vitor Arrieta era o presidente. E falou com ele: ô Vitor, o que está acontecendo é isso, assim, assim. Não, Denise, pode ficar tranquilo que nós vamos levar ele. E quando acabou a sessão do Rotary, todos foram lá em casa me levar, porque para evitar que tivesse qualquer problema. Essa foi uma das minhas andanças por Teresópolis. Eu consegui aqui, Eugênio, a elevação da comarca à terceira instância, porque durante 5 anos eu fiquei sozinho aqui. Aqui até juiz trabalhista eu era. Juiz eleitoral, juiz trabalhista, família, menores, era tudo. Teve só uma ação aqui, trabalhista, uma ação não, várias ações, 1000 ações trabalhistas, porque a Citor, que estava fazendo a estrada aqui de Teresópolis, ela faliu. Então, entraram com ação e tal. E tinha cerca de 1000 ações. Eu fui lá, falei com o presidente: eu não aguento. Claro. É civil, trabalhista, menores e tudo, eu não aguento. Aí o presidente botou o doutor Darcy Miranda para fazer trabalhista aqui. Ele ficou fazendo trabalhista. Bom,
Essa é a minha ida. Isso Agora, aí. o Tribunal de Alçada. Eu fiquei aqui. Agora a gente já está com a sinalização do tempo. Mas se você falar rapidamente, que eu quero Eu dar uma falo fechada, rapidamente. tá? A minha ida, como é que eu falei? Aí, juiz de Do alçada. Tribunal de Alçada. É. Eu fiquei em Teresópolis de 1969, dezembro, a 1989. Foi 20 anos aqui. Eu não queria ser promovido, porque depois que eu arrumei a Comar, depois que isso tudo estava às mil maravilhas, e já tinham esses colegas todos aqui comigo, não me interessava mais ir para o tribunal para ganhar 5% mais e ir para o tribunal de alçada. Mas aí o desembargador Amorim, que tem aras aqui em Teresópolis e se dava muito comigo, virou-se para mim e disse assim: você vai para o tribunal, que eu preciso de você lá. Ele era presidente. Aí eu disse: não, não quero ir não, não quero ir não. Um dia recebo um telefonema para ir ao tribunal. A Rosa, que era secretária dele, já tinha batido o requerimento, eu pedindo promoção para o Alçada. Aham. Assina aí. Aí eu assinei e fui para o Alçada. E fui para o Alçada. Eu tinha prometido ao José Armando, que é um grande amigo meu, um grande juiz, tinha prometido a ele, quando eu saía, se deixar a vaga para ele. Ele estava como juiz em Petrópolis. Aí eu cheguei lá e disse para o desembargador: mas eu não vou assinar isso não, essa transferência para a Alçada não. Não vou, não quero ser promovido. Não, mas você vai. Eu prometi a Zé Armando permutar com ele antes de ser promovido. Eu disse: então, Rosa, chama Zé Armando aí. Ligou para Petrópolis, Zé Armando foi para lá. Quando o Zé Armando chegou lá, ele mandou fazer um requerimento, eu indo para Petrópolis e ele vindo para cá, e eu indo para o Alçada. Aí assinamos tudo e tal, aí eu fui para o Alçada. Do Alçada eu fui promovido, fiquei lá 3 anos no Alçada. Aí fui promovido para desembargador e fiquei como desembargador e, graças a Deus, não tive problema nenhum como desembargador. Julguei Castor de Andrade, julguei várias pessoas importantes, mas é a minha vida. Então, infelizmente, né, e como eu já previa, né, esses papos são longos, mas eu acho que era importante porque nós estamos querendo falar de envelhecer saudável e se vocês repararam, a vida profissional do Mouzinho não foi fácil. Desde lá a origem das dificuldades financeiras, etc., e sempre correndo atrás, com muita hombridade, com muita honestidade, com muita dedicação, né? Foi galgando e enfrentando cargos que são cargos difíceis, às vezes com risco da própria vida, né? E a família, né, envolvida nisso, enfim. Quer dizer, foi uma vida profissional longa, trabalhosa, difícil, mas que você foi galgando. Eu queria, mas hoje não dá tempo, era fazer, e nós vamos ter outra oportunidade, de entrar no além da toga, para a gente olhar o outro lado do Mouzinho, que é o Mouzinho na sua casa, na sua família, enfim, é um outro aspecto, e fazer essa conexão para ver como o trabalho não desmerece, o trabalho não adoece, né, desde que ele seja feito com dedicação, com integridade. E, às vezes, a tua família reclamava um pouco Muita porque coisa. você se dava todo para o teu trabalho e a família ficava, mas, no fundo, eles entenderam e a relação, pelo que eu sei, e sei bastante coisa de vocês, foi uma relação que sustentou isso. Então, vale a pena a gente tocar nisso num outro momento. Agora, Eu para podia dizer uma terminar... coisa aqui. Antes de terminar, eu queria dizer que eu devo também muito, mas muita coisa,
dessa minha passagem pela justiça e dessa tranquilidade com que eu consegui passar essas etapas todas, a minha A mulher. tua mulher, exatamente. Está entendendo? Aham. Por quê? Muitas vezes eu chegava do trabalho, ia para casa, ia dormir, almoçava e tal, jantava, ia dormir. Pegava aquela pilha de processo e botava ali do lado da cama. Acendia o abajur e ela do lado querendo dormir e eu despachando processo, jogando para o lado, despachando processo para não deixar acumular. Aham. Outra coisa que eu estaria, é que o tempo acabou, há muita coisa também era falar sobre a minha justiça. Sim. Está entendendo? Porque, me perdoe, Eugênio, o que eu vou dizer agora. Eu acho que nós não estamos tendo, principalmente na superior instância, mais justiça, não. Aham. Nós agora, ninguém pode ser vítima, investigador, vítima e tal, e julgar o processo. Tem que ser suspeito. Sim. Porque se eu sou vítima, como é que eu vou julgar? Sim. Eu já vou condenar o cara, porque eu estou com raiva do cara, eu sou vítima. Aham. Então, eu ia tocar também nessa justiça de hoje, que eu acho que na superior instância, veja bem, na justiça primeira e segunda, eu não posso falar nada porque eu não estou bem enfronhado atualmente com ela, mas eu creio que esteja bem. Mas a terceira instância, a superior instância, me permita, mas eu faço as minhas restrições. Aham. É o que eu tinha a dizer. Sim. E eu quero agradecer a você também esse convite, porque você escolhe as pessoas para vir aqui. E eu agradeço ter sido escolhido, sabe? Porque a gente hoje em dia, no ostracismo como eu estou, que agora a gente aposentado e já com a idade que tem, pelo menos não vou às festas quase, e estou assim quase que no ostracismo. Então, quando a gente pega um amigo, que perdi essa semana um cara que era como meu irmão, poeta, jornalista, escritor, Geraldo Pereira Lemos, tem até livros lá em casa dele. Morreu anteontem. Estava com mal de Alzheimer, morreu. E teve um desembargador que sumiu, dizem que foi sequestrado, não sei, apareceu agora morto. Sim. Também. Esse não era assim meu amigo, mas o Geraldo sim. E o Roberto de Magalhães Bastos, advogado, grande advogado, escritor também. Eu soube hoje que ele morreu. E eu estou vendo que eu sou o único que estou ficando. Olha. Porque os meus amigos, quase todos, Aham. eu perdi de uma vez só não, de uns tempos, mais de 11. Aham. Essa é uma questão da vida, né? E a vida são 2 dias, né? A vida é um momento, mas a vida, ao mesmo tempo, ela tem algo que permanece, né? E eu acho que esse algo que permanece é que vale a pena. Minha mãe viver. costumava dizer, Eugênio, que o que se leva dessa vida é o que de bom e de belo se Isso, pratica. exatamente. E dizia também uma coisa, meu filho, ela sempre disse para mim, um homem para ser homem com H maiúsculo precisa ter no mínimo 3 virtudes. Gratidão, que hoje isso é tão difícil. Isso. Gratidão, lealdade, também é muito difícil isso, e honestidade. Exatamente. Olha se a sociedade pudesse incorporar um pouco mais de gratidão, de lealdade, de sinceridade ou honestidade, como as coisas fluiriam melhor. Verdade. Mas, enfim,
A vida é assim. Eu quero agradecer muito, Bozinho, a tua participação, a tua disposição, né? O testemunho vivo, né, de um homem que está fazendo já 94 anos, mas aí ativo, lúcido, e ainda inquieto com as coisas que não andam como deviam andar, né? Isso é um exemplo, além de características de humor, de amor e de fé que você tem, que a gente, numa outra oportunidade... Eugênio, eu só tenho a agradecer a nossa amizade, sabe? Porque você é um cara também com essas mesmas características que eu acabei de dizer aqui. Você é um cara honesto, é um cara leal, justo, e eu não vejo em você assim defeito. Então, olha, não, eu não vejo, pode ser que tenha, né? Olha, Eu não vejo. Agora, então, porque eu posso te devolver e dizer, olha, Bonzinho, infelizmente eu vejo um defeito em você. Eu tenho que ser franco. lá, agora. Eu tenho que ser franco. Né? Como é que pode um cara ser flamenguista e ainda por cima contaminar os filhos e os netos? Eu não sei. Realmente aí essa interrogação vai ficar no ar. Como você sabe, Eugênio, que a gente fica satisfeito porque, bom, até bem pouco tempo aí a gente só tinha alegria. Uhum. Agora a gente está tendo umas tristezas, mas porque a ingratidão foi muito visível aí. O presidente do Flamengo mandou embora o técnico que organizou o time de tal maneira que só vivia ganhando. Uhum. Esse já perdeu um bocado aí e foi desclassificado. Uhum. O Flamengo foi desclassificado. É verdade. Então, eu sou um cara que tenho muita sorte. E aqui nessa casa todo mundo tem essa sorte, é Flamengo. É isso aí. Tá bom, minha gente. Um grande abraço para todos. Tá?